fazer mais um vídeo sobre pessoas relevantes para a aviação esportiva para mim. E hoje eu estou com o Riquieri dentro do hangar dele, da casa dele. E para quem não sabe, teve uma influência muito grande para mim na acrobacia, né? Que quando eu comecei a voar a competição na acro, o Riquieri foi até o presidente da acro muito tempo, né? Isso. E eu até fui relações públicas da acro. Aham. Então teve muitas coisas que a gente fez juntos na acrobacia e, sei lá, então fala um pouquinho de você, como é que foi na acrobacia antes, assim, tem muita história para contar aqui. É verdade, a história é comprida, a gente tem muita história junto, se mistura com a própria história da acrobacia no Brasil, né? Certa forma. A gente viveu a época do renascimento da acrobacia de competição, né? Que estava tudo parado desde os anos 40, poucos voos aqui e ali nos aeroclubes, Citabre, a PT-19, aquela acrobacia bem incipiente. E aí o DAC comprou os Eagles começaram a ficar prontos, aí começaram a aparecer os campeonatos, né? Uhum. E eu cheguei um pouquinho depois disso. Eu já voava aviação comercial, gostava de acrobacia, eu me envolvi um pouco depois. Quando eu comecei a voar campeonato, a acrobacia já tinha renascido, já tinha nascido a acro. E aí eu me juntei, gostei muito do negócio, eu comprei o primeiro avião, comecei a treinar. Foi um Decathlon primeiro? Foi um Decathlon, Tá. o ZPA, que está por aí até O hoje. GPA Né? é famoso, né? Ele rodou na mão de muita gente aí. Ensinou muita gente a voar e continua ensinando ainda. É legal, né? Tem os aviões que tem história forte, né? E o seguinte também tem história forte, né? Pois é, depois do Decathlon veio o Pitts, o Zub, né? O S2B. Também está até hoje por aí, né? Está por aí, comprei ele do Augusto, porque o Augusto comprou o Sukhoi. E a coisa foi indo assim, passo a passo, né? Então, eu comecei a voar, aí a gente já tinha assim, algumas referências, né? Então você já era uma referência, já era campeão brasileiro e tudo, eu começando assim, chegando devagarzinho. A gente era da Varig, né? Você já era antigão da Varig, eu era copiloto novinho da Varig. E fiz o curso em Belo Horizonte, fiz um curso no Rio Grande do Sul, depois terminei em Belo Horizonte, aí um dia fui no campeonato lá em Erechim, aí que eu comecei a conhecer a turma devagarzinho, tímido, e tipo assim, o Riquieri era o antigão, era vaca sagrada já lá também, e a gente chegava lá devagar e tal, e foi conhecendo, teve bastante, você deu bastante apoio também, né, ali foi bem legal com isso. Que legal, eu não lembrava que você tinha começado lá em Erechim, foi muito bacana. Foi o primeiro campeonato Erechim, foi na Esporte até, emprestado lá, o Eagle de Erechim que eu voei. Os X. Pô, nem lembrava o prefixo. Os EX Zulu Erechim, né? Ah, é verdade, é verdade. E isso foi em 96, porque eu lembro que eu fui em Erechim com o Sukhoi 29, o biplace. Ah, ainda nem era... Tá, Não era esse, 31. a gente só voou o 29 um ano, foi o ano de 96. Uhum. E eu tinha feito o curso lá em Belo Horizonte, que o pessoal também não era ligado à competição tanto, né? Então eu cheguei meio de estranho ali mesmo, né? Cheio de medo, eu cheguei, eu não vou servir para competição não, mas vou tentar de qualquer forma, né? Eu sei que não vai dar certo, mas deixa eu brincar com isso, né? E fui bem recebido, digamos assim, né? Foi legal, foi bacana, né? A minha história é parecida também. Eu gostava, falei, vamos ver como é que é, mas acho que eu não quero competir. Aí você começa a gostar e o pessoal ajudava muito, a gente treinava junto, não tinha mistério, não tinha pano preto. E foi uma fase muito boa. Eu acho que sentido, tinha uma rivalidade boa, assim, tinha rivalidade, tinha os grupos assim, tinha grupos meio separados, mas era uma rivalidade no voo, né? Acho que não era rivalidade fora, assim, todo mundo chegava no final do dia, tomava cerveja junto, assim, acho que tinha muito disso, né? É verdade, era exatamente isso. Mas no voo tinha rivalidade total, assim, todo mundo querendo ganhar, mas como não é corpo a corpo, né? Eu acho que era tranquilo, né? Porque a luta é contra você mesmo, né? Tentar sempre melhorar. Mas não tinha o pano preto no sentido de não vou ensinar porque eu quero ganhar dele, sabe? A gente se treinava, né? Olhava, criticava, a gente criticava, era época de crítica, né? Sim, sim. Um voava e a gente gravava aqueles gravadorzinhos pequenininhos, né? E depois do voo o piloto escutava. A gente se ajudava. Era bem legal, bem legal. E foi uma época que a gente aprendeu muito, né? A gente estudava, e lia os livros, e via vídeo, e conversava. Foi uma época de um crescimento muito, muito grande, muito bacana. Viu? Foi.
E assim, eu gostava disso, que eu achava que ia ser rejeitado, né? Lógico que no início tem um comentário ou outro e tal, que alguém chega e bota você pro canto, mas de um modo geral eu tive mais aceitação do que eu imaginava. E da sua parte também. E nós éramos da Varig, né? Eu era copiloto novo, o Riquelme já era antigão. Aí até teve uma vez que eu cheguei assim, eu estava para ser promovido, eu tinha saído do DC-10, estava indo para o 67, a gente tinha liberdade de escolher instrutor, né? Eu pensei, pô, será que eu escolho para voar com o Riquelme? Ou de repente até é ruim ficar com. Não, se tiver instrução com ele, vai ver minhas falhas demais, também não é bom demais, também esse negócio chega. É uma coisa, eu vou pedir para ter instrução com o Riquelme. E acabou que deixaram, né? Foi instrução, pô, e foi muito. Isso é uma coisa que eu não sei se já te falei. Acho que a instrução contigo, acho que você, como comandante, na época, eu como copiloto aluno, eu era mais respeitado, talvez por você, do que depois eu já comandante, quando com certos comandantes que não se respeitam. É impressionante isso. Assim, você me dava, essa visão. não, você me dava uma liberdade, como se eu fosse comandante total ali, assim. Você confiava, assim, lógico que você me monitorava, mas você confiava muito nas minhas decisões e me estimulava a tomar a decisão de comando, eu sendo copiloto. Que bacana, nós nunca conversamos disso. Não, nunca conversamos, mas era isso. Já falei até com outras pessoas, mas era isso. Essa é a minha postura como instrutor sempre, né? Então, isso é ótimo. De dar liberdade para o aluno. E aprende mesmo, assim, eu aprendi a tomar decisão, não é só aprender a pilotar. Pilotar acho que é quase secundário hoje em dia, né? Sei lá. Então isso foi muito legal. Então acabou que nos aproximou muito nessa época, né? Aí que foi legal. A gente visitou museus também lá fora, né, no 67. Demais, fomos né? no Museu de Madrid, Quatro Vientos. Sim. E não sei se Le Bourget também. Acho que deve ter ido. Quatro Vientos eu me lembro, tem muitas fotos. A gente foi lá na fotos, Itália, que tinha aquele avião do seu. A gente conheceu o avião do Xavier de La Parran, que estava com os italianos lá naquela época. Isso mesmo. Pô, a gente viu muita coisa legal nesses voos, assim, aprendi do voo, a gente visitou coisas bacanas demais da aviação. Era full aviação, né? Full aviação, Bem legal mesmo. E sabe que esse processo continua, né? Nesse meu último voo, eu dei instrução para uma copilota, que é piloto de acrobacia, que tem avião, pediu. E a gente voou junto. Eu vi uma foto dela. A Paty Ramanauskas, pode falar. Sei, conheço, muito legal, nos divertimos muito também. Pena que o pernoite era curto, não deu para ir ver nada de aviação fora. Os pernoites são curtos hoje, né? Não dá muito tempo, né? E essa coisa bacana também, que acho que o Augusto era o presidente da ACTO naquela época, e depois você acabou sendo presidente. Ele passou... Isso, eu era vice, daí depois eu passei a... E até você me convidou para ser relações públicas, né? Assim, era uma roubada isso aí, né? A gente trabalhava lá, ficava escrevendo matéria depois do... Mas foi legal, né? Foi legal, foi bacana. A gente carregava a Acro nas costas, né? E a gente, todo mundo ali, né? Não mudou muito hoje, né? O pessoal do CBA continua a mesma coisa. É pouca gente, né? O universo da acrobacia é pequeno, né? Por mais que cresça, não é muito grande, né? Pois é. Agora deixa eu aproveitar e perguntar. Você fala um pouquinho dos aviões que você teve então, de acrobacia. Acho que é legal do Decathlon. O Decathlon eu nem peguei praticamente. Eu conheço o ZPA, mas eu praticamente não peguei você voando ele. Mas o Zub eu já peguei bastante. Eu acho que o Decathlon fiquei um ano e pouco com ele. Eu voei esporte, cheguei a ser campeão da esporte com ele. E logo em seguida apareceu a oportunidade de comprar o Zub, porque o Augusto estava importando o Sukhoi. E o Zub que me abriu os horizontes, né? Comecei daí, já fui direto para a intermediária, comecei a treinar avançada. E aí apareceu a figura do Rudy Penteado. Lembro. O Rudy era um brasileiro, um cara muito interessante. Ele foi do voo à vela para acrobacia, mudou para os Estados Unidos e começou a voar muito forte. Ele se envolveu lá com o Chapter 23 de Pompano. E começou a voar, treinar, ficou amigo do pessoal. E ele trabalhava com computação também. E ele ajudou a desenvolver o programa de notas. Né? Que era o TBLP na época. Era o TBL, era os Tarasov, Bauer Long, e aí adicionaram a letra P, que era penteado. Né? Pouca gente sabe disso, né? Normalização das notas. E ele foi homenageado. O Mike Hewer deu o número de IAC, ele era o sócio número 1000, ele era o IAC 1000, tinha uma placa na parede lá. Ele era um cara muito capaz, muito inteligente.
e gostava muito da acrobacia. E ele tinha um sonho de ter um time brasileiro voando mundial. Uhum. E ele estava sozinho. E ele era muito amigo do Augusto aqui, treinava o Augusto aqui, o Augusto ia treinar lá. E nos campeonatos a gente se conheceu. Ele conheceu o pessoal que estava voando mais forte, estava subindo. E ele meio que nos apadrinhou, começou a nos treinar, né? Era eu, o Augusto e o Otávio Kovacs. E a gente começou a treinar com ele, primeiro em Ubatuba, depois começamos a treinar com ele na Flórida, já no Sukhoi dele. Eu voava o Pitts aqui e voava o Sukhoi dele lá. Ele tinha um 26 lá. Ele tinha o 26 lá, que era irmão do 26 do Augusto aqui. Primeiro eles tinham 2 Pitts, um Pitts aqui e um lá, aí ele comprou o Sukhoi lá, o Augusto comprou o Sukhoi aqui. Foi quando eu fiquei com o Zub, né? Uhum. E aí deu certo. A gente começou a treinar, começou a ter resultado. Acho que ele começou a gostar dos resultados também. E a gente começou a treinar com... O primeiro treinamento mais sério foi com o Javier de La Parra, que tinha acabado de ser campeão mundial. Ele foi campeão mundial na Hungria em 94. E acho que em 95 a gente já estava treinando com ele na Flórida, num lugarzinho lá chamado Indiantown, uma pista de 2.000 metros de grama, perfeita para treinar acrobacia, muito legal. E aí a coisa começou a crescer tanto que a gente precisa de um Sukhoi aqui. Né? Já tinha voado bastante o Zub, aí eu e o Otávio compramos o 29 em sociedade. E trouxeram voando, né? O Rodolfo ajudou e tudo, e trouxemos voando. Eu vendi o Zub, ele vendeu o Skyboat, o Zoc, famoso também. Eu cheguei a voar o Zoc, cheguei a voar o... E os 2 biplanos voaram 29. E continuamos treinando aqui. Foi assim que começou a coisa, né? Então, assim, né? Aí depois pegou o 31, que eu tinha visto em Pompano também esse 31, nem sabia que ia ser seu, eu tinha feito um treinamento lá. O Ed Regerson no Pitts e estava esse avião lá. As coisas foram acontecendo muito rápido nessa época, né? A gente treinando o 29 aqui, e nesse meio tempo apareceu o Gustavo Arbizu, o argentino, que também se apaixonou pela acrobacia, comprou um Sukhoi, depois comprou mais um e resolveu montar uma esquadrilha, né? Era acrobática, né? Uhum. E ele precisava de 2 Sukhois 29 para treinamento de formatura e tudo. E aí surgiu a ideia de o 31 do Eric Regenson, que é esse daqui, foi posto à venda na América. Aí o Gustavo foi lá, comprou o avião, trouxe, e quando chegou aqui eu acabei trocando com ele. Que no fim de 96 eu já tinha comprado a parte do Otávio no 29. E como é que foi, assim, por exemplo, você saiu do Pitts para o Sukhoi, assim, na época que o Sukhoi era o avião, né, de acrobacia, né? Deve ter sido, assim, um impacto legal na época, né? Assim, a gente se sente até mais poderoso ali, né? Nossa, foi uma coisa sensacional, assim, é indescritível, né? Pois é, imagina. A sensação de poder e tudo. E a gente treinou muito e voou muito, foi muito denso, assim, foi muito bacana o negócio. Então, uma coisa que eu acho bacana dessa parte toda que você fala, já voando o Sukhoi 31, já pegando esse avião, que você chamou o Nikolai Timofeev, que era um dos que criou o Sukhoi também, participou do desenvolvimento, né? Medalhista em campeonato mundial. Aí você chamou ele para fazer o treinamento, me convidou também, convidou outras pessoas para treinar junto. Isso que era legal dessa parceria, assim, não era nada ali, eu estava voando avançada na época, né? Já estava crescendo com o Pitts. E pô, esse treinamento foi bem legal. Foi aqui na Bonanza mesmo, o avião já ficava nesse hangar, né? Exato. Nós fizemos vários treinamentos, o Nicolai veio várias vezes aqui. Eu acho que eu participei de 2 dessas vezes, não sei se foi todas. Eu não lembro mais quantas vezes ele veio, mas foram várias. A gente começou a treinar com ele lá na Flórida, no avião do Rodolfo, lá em Indiantown mesmo. Né? E aí nesse meio tempo apareceu a Bonanza, nós compramos aviões e aí ele passou a vir para cá. E ele ficava aqui. E eu também, eu fiquei aqui também algumas vezes.
quase todo mundo ficava aqui. E o Nicolai, né, ele tinha aquele óculos que era, de um lado ele era tipo uma venezianazinha, né, não sei o que é aquilo, se é simpatia, o que é, e do outro não tinha lente. Aí ele ficava filmando com uma câmera aqui, com um rádio aqui, e outro fechado, e acompanhando o gol. É muito engraçado, ele falando com aquele sotaque dele, né? E tudo isso sendo feito vídeo, né, por alguém e gravado, né? Aí a gente posava e via o vídeo e escutava todos os comentários, né? E é interessante que as pessoas não sabem, dava impressão, ele praticamente pilotava de fora, né? Ele ia dando os comandos, né? Ia dando os comandos, agora começa a puxar, para de puxar, não sei o quê. E a pessoa acostumava com isso, acho que era isso, né? Ele tentava falar por frente, número 1, Rick. Ele falava assim, pessoal aqui meio pesado, né? E more rudder, left rudder, right rudder, push, more push, né? E eu lembro que o Sukhoi tinha aquela técnica de parafuso, que você tinha que pilotar o parafuso, ele apresentar bem, era cheio de macete. Eu até ajudei o Silvio também, quando treinou no Sukhoi, eu ajudei a traduzir, então eu ficava junto, assim, era interessante aprender aquilo. E apesar dele ser especialista no Sukhoi, ele também me ajudou muito no Pitts. Ele gostava de ver o Pitts, né? Gostava, sim. Era interessante. Ele nunca voou seu Pitts, né? Não sei nem se ele cabia dentro, né? Não sei. Será que ele tinha interesse em voar o Pitts? Não sei se ele... Sei lá. Acho que naquela época não. Depois, mais no fim da carreira dele nos Estados Unidos, ele andou voando os aviões ocidentais, né? Eu sei que foi demais. E a gente estava até conversando um pouco antes. Teve um desses treinamentos, né, que ficou uma semana aqui, né, sei lá. Aí terminou o dia, assim, acho que você disse que ele ia pegar uma carona lá em Sorocaba. Sorocaba mesmo dá uns 5 a 10 minutos de voo daqui, né? Dá. São 13 milhas, né? 13 milhas. Aí terminou o treinamento, estava vindo um CB, assim, hoje está meio fechado aqui também, mas estava vindo um CB bem escurão. Ele chegou, então vamos lá, vocês montaram um Cessna 140, né? Isso, e ele não estava acostumado com E ele tinha combinado, tinha um outro amigo nosso que estava com um helicóptero em Sorocaba, que ia levar ele para São Paulo, porque acho que era sábado de carnaval. Então o trânsito, era impossível chegar em São Paulo. Então a carona de helicóptero ele estava lá, e aí a gente combinou de levar ele de Cessninha. Aí decolamos daqui e estava entrando uma chuva, né? Vocês decolaram, eu cheguei a voo depois também. Eu de Pitts, que o Pitts é muito mais valente com o vento do que um Cessna 140, né? Vocês decolaram, uns 4 minutos depois eu decolei também, né? E olhando, a chuva vindo e a gente indo, né? Acelerei e tudo. E aí, só um parênteses aí. Aí, nessa que eu decolei, eu nem vi, né? Eu aproei Sorocaba, estava um preto, assim, um breu enorme, assim. Não é possível, ele não está indo para lá. Não, cheguei... nem fiz o circuito, pousei. Eu falei, Riquelme, vocês vão prosseguir mesmo com esse tempo? Não. Ele falou, não, vamos prosseguir. Para trás estava bom, vamos ver até onde que dá para ir. Fomos indo, né? Aí eu cheguei lá, então vou decolar também, de novo. Eu decolei de novo com o Pitts. Aí eu insisti mais um pouco também, isso tudo no intervalo de 10 minutos. Eu insisti assim, não dá para mim não dá para mim não. Voltei a segunda vez, pousei já entrando o vento, parei quase que na cerca ali, recolhi ali. E vocês continuando no Cessna 140. E a chuva vindo, e a gente chegando em Sorocaba, estava bem pertinho já, falei, acho que dá. Aí pousamos, no meio da pista a chuva entrou. E a reação dele? Né? O Nicolai estava... o 140 é um avião muito leve para ele. Na Rússia não tem nada assim, ele devia ter a sensação que era ultra leve, né? E ele falava assim, Jesus Maria, Rick, Jesus Maria. Eu lembro vocês falando. Muito engraçado, né? O sotaque. E a gente pousou e a chuva, na hora que se livrou a pista, já estava chuva muito forte. A gente parou na porta do hangar, tinham fechado as portas do hangar por causa da chuva. E o pessoal nem escutou o barulho do avião do barulho da chuva nas telhas. Nossa. Isso no avião que é uma pipa, né? Que é levinho demais. Não, isso aí foi fantástico aí. Uma dessas histórias assim, engraçadas também, que eu gosto de lembrar, que eu acho bem bacana de lembrar, foi um campeonato lá em Vila Velha, lá em Vitória, Vila Velha. Isso, Barra do Jucu. Aí eu não sei se eu já voava avançada também, eu já estava mais entrosado com vocês ali. Aí era meio praxe, né, no final do campeonato, no último dia era tipo um show aéreo, né? Depois que acabava, né, a gente fazia vários voos, era a parte gostosa, né? Era bem legal. E aí a gente fez um voo de formatura, eu nunca voei formatura até hoje, agora recentemente eu fiz um voozinho de formatura com o Lídio e tudo.
Mas assim, não é a minha praia, digamos assim. Eu fiquei de líder, aí você numa ala, o Augusto em outra, né? O Pitts e os dois suplentes. Isso, a gente fez um é. ensaiozinho assim, tudo bem conservativo, né? Sem exagero e tal. Foi, o pessoal de lá gostou demais, aí eu acho que a gente fez um pouquinho de ala, aí cada um fez um showzinho individual. Eu fiz a minha parte do show individual com o Pitts que eu tinha na época, o Augusto fez um pouquinho e você fez no final também, né? Isso. Aí o suporte, que era uma manobra bacana demais. Aí uma coisa que eu nunca vi na vida, só a única vez que eu vi foi lá. O Riquelme pousou, aí o pessoal no pátio, a molecada lá do Aeroclube e tudo, começou a empurrar, volta, todo mundo pedindo bis. Aí você chegou e voltou mais uns 5 minutos, o primeiro bis, o primeiro e único bis de show aéreo que eu vi na vida foi lá em Vitória, foi muito legal. Assim. Foi muito legal. O pátio era muito perto da pista, né? E eu livrei a pista e o pessoal já todo na beira da taxiway. Empurrando mesmo. Assim, eu não escutava, mas eles acenavam, né? Vai, de volta. Eles faziam assim, volta. Tá bom, voltei. Fiz mais uma decolagem, mais uns minutos e posei. Foi o bis mesmo. Fantástico aquilo ali, acho que... Memorável. Aquela foi, né? Que a turma faz que é equivalente assim, mas pra gente foi muito legal aquilo, foi muito bom. Foi muito marcante. Né? Você ficou quanto tempo de presidente da mais ou menos? Foi duas gestões. Gestões? Cada gestão era de 2 anos? 4 anos. Eu fiquei lá de relações públicas também, né? Regina não gostava não, né? Porque eu chegava depois do campeonato, e de Caspelo ficava escrevendo os artigos ali. Dava um trabalho, né? Dava um trabalho do caramba. Ficava brava comigo, assim, né? Agora, assim, foi uma época bem intensa, né? E agora, assim, acho que tanto para mim, assim, eu não consigo mais participar de campeonato, porque a época do campeonato eu estou sempre trabalhando, porque hoje em dia estou na executiva e tudo. E você, acho que meio que também abriu mão de campeonato, né? Pois é, mas a vida da gente vai mudando. Era mais fácil antigamente, viu? A vida tinha várias etapas. A vida também, não era tão corrida, as escalas eram mais fáceis de negociar. Né? Na Varig, né? A gente fazia 4 etapas por ano e a gente conseguia uma semana de folga. Então, na segunda, na terça-feira já ia para o local para treinar, para ter o campeonato quinta, sexta, sábado, voltava domingo, né? E hoje é quase impossível um esquema desse. Pena, né? É pena, mas assim, eu acho que até descobri, de certa forma, assim, eu não sinto falta do campeonato. Eu treino, até hoje eu treino, sem aquela ênfase, né? Mas eu treino sequências de competição e tudo. Mas eu acho que assim, eu vou chamar de estilo livre. Acho que hoje em dia eu curto muito mais de estilo livre, né? Que chega lá e inventa uma manobra. Não é inventar, né? Sei lá. Faz novas composições. Né? Novas composições e assim, se diverte. Aí eu posto muita coisa, isso é talvez mais prazeroso, que eu acho que é aquela coisa assim, você não está competindo, não quero competir com ninguém, eu quero me divertir, né? Sei lá, eu acho que está por aí, eu me divirto muito. Você quer passar para as pessoas um negócio bonito, plástico. Pois é. Eu acho legal, tipo assim, a gente voa, não nesse ano, mas o outro ano, a gente voa lá em Itápolis, né? Fez o show. Eu chego lá, alguns shows eu nem consigo ver que eu estou na preparação do meu, mas eu gosto de ver um amigo lá fazendo um show
e depois eu vou, o amigo vê também, e não fica aquela coisa de competição. É que nem assim, eu vejo você voando Sukhoi, o Márcio voando Sukhoi, e o show totalmente diferente. E é super válido, não tem concorrência, não tem competição. Acho que, tem, por exemplo, alguém do público vai preferir o meu voo, outro vai preferir o voo do fulano, do ciclano. Isso é legal, né? E acho que é mais leve, né? A gente cria estilos próprios, né? A pessoa que conhece olha e sabe quem está voando, né? Pode ser o mesmo avião, pode ser o mesmo avião. É muito interessante isso, né? E eu agora peguei, assim, eu voava muito pizza, agora peguei One Design, eu já aprendi a me entender com One Design, é gostoso mesmo. E o seu também, agora eu não consigo te imaginar voando outro avião hoje em dia, que não fosse o Sukhoi. Voo, mas saiu um voo meio diferente, é um voo meio sem estilo, né? Sem personalidade. Tem que ser o Sukhoi, né? Aliás, quantas vezes você chegou a ser de campeão assim, brasileiro? Assim? Então, eu fui uma vez campeão da Sportman, e eu fui 3 vezes campeão brasileiro, geral, da Ilimitada. E depois, paralelo, eu fui 4 vezes campeão do 4 minutos estilo livre. Que é legal pra caramba, né? Isso aí... Isso eu tinha vontade assim, de focar mais nisso, né? Mas não consigo, né? Tá lá. Dá trabalho, viu? Dá trabalho. Você vê o voo, parece... Mas é muita imaginação, e a música, e a fumaça, e o tempo, né? O planejamento. Eu acho que a criatividade é o que pega mais. Eu acho que é a criatividade que é o mais importante. Eu falo para as pessoas, eu não consegui isso. Eu acho que a gente tem que conseguir contar uma história, conseguir emocionar com o voo, que nem uma dança, assim. Eu ainda não consegui achar isso. Eu acho que, porque às vezes a pessoa faz uma dança, um teatro, a pessoa só de ver se emociona e você nem sabe por quê, assim. Ela conta uma história, te toca no fundo. E eu queria conseguir fazer uma coisa semelhante disso no voo, mas ainda não achei a chave. Eu fico procurando, mas não achei a chave, sabe? De emocionar mesmo. E são muitas, a parte técnica é a base, né? Você tem que imaginar, você tem que conseguir fazer aquilo. Mas você juntar tudo, né? Uma harmonia legal com uma música bonita. Isso aí que é uma busca mais complicada. Eu fico tentando, eu fico buscando ali, eu fico fazendo variações, mas é bem complexo. E a gente planeja, mas cada voo é um pouquinho diferente. Toda vez sai um pouco diferente. O lugar é diferente, a hora do dia, o vento, você tem que mudar por causa do posicionamento. E às vezes sai melhor, às vezes sai pior, né? Tem dia que o pessoal fala, hoje foi, né? Não, e é engraçado que às vezes você faz aquele voo que você está chateado, aí chega alguém, nossa, eu nunca vi você voando tão bem, que não sei o que e tal, mas esse voo não foi bom, não foi bom. Assim, então, eu acho que tem uma coisa a mais que toca, que às vezes assim, a precisão não é tão importante quanto, sei lá, a emoção. É uma sensação interna, um feeling, né? Às vezes você está meio desanimado, você vai meio por obrigação, porque tem que ir, mas depois que começa a primeira, a segunda manobra, aí a coisa começa a fluir e aí sai um voo, vem de dentro, né? É exatamente isso, vem de dentro. Não fica aquela coisa só burocrática, né? Que o voo de competição é, de certa forma, burocrático, não tirando o mérito, porque é difícil, é muito difícil. Eu admiro muito quem leva a precisão lá a fundo, mas eu acho que a gente tem que procurar o lado da emoção, mas ainda estou nessa busca. Não sei se um dia eu vou chegar lá, não, mas eu quero pegar lá. Mas é o campeonato que nos ensinou as ferramentas, né? Sem dúvida, sem dúvida. É como os exercícios de música, né? Aquelas partituras intermináveis, assim, para daí você poder fazer uma jam session, né? Você tem as ferramentas, né? Aí dali pega, né? Pô, eu acho que eu queria passar essa conversa aqui mesmo, assim, nem sei se queria falar alguma coisa mais assim que você lembra assim de falar, assim, que principalmente de particularidades que aconteceram nesse período que a gente estava assim mais chegado. Até que ultimamente a gente não está mais tão chegado, né? Porque eu estou na executiva, você está na Azul hoje. E a gente tem se encontrado muito nas festas, o que é bom, festas, né? É bom. Mas se a gente começar a puxar o fundo do baú, não acaba nunca as histórias, né? Não, então acho que, obrigado. Mas é uma convivência de muito quantos tempo, anos, né? Bom, 96 você está falando, então são 26 anos, 26. Pelo menos, né? Respeitando muito, né? Muito legal, E,
Só elogios para a tua carreira, para Pô, igualmente também. tudo que você fez e continua fazendo. Eu tô um pouco mais devagar, mas você está muito forte ainda com Elanos agora. Eu brinco bastante. Eu estou assim. acompanhando e estou Eu virei sensacional, meio. que bom. Não digo youtuber, né? Mas eu fico em rede social, assim, eu divido com as pessoas com a câmera. Eu boto a câmera e depois edito. Sempre os meus voos eu divido com as pessoas, assim, e é um jeito assim. Uma satisfação pessoal, quando você vê que alguém curte também o que você faz, é gostoso isso, né? Eu Te acho estimula. muito legal. E tudo que eu vejo Estimula. lá eu curto também. Pô, obrigado, obrigado mesmo. Pô, É um prazer te receber aqui. pô, é bom demais rever o Sukhoi aqui nesse lugar que já está o tempo todo aí. Eu tenho uma coleção de fotos de todos os eventos que já tiveram por aqui. Tenho foto do seu Pizza aqui e tudo. E o One Design nunca veio aqui. Pô, tem que trazer, né? Eu tô aqui pertinho, tô aqui em Tatuí, daqui Então, dá uns 10 minutos, 15 minutos. acabei de voo. pensar nisso. Qualquer hora eu trago aqui. A gente faz, então, a gente faz mais um voozinho na ala, faz. Vamos sim, Fica combinado o então. convite. Então tá bom. Tá bom? Guilherme, pô, brigadão aí. Valeu mesmo. Encontrar aí de Grande novo. prazer. Pô, espero que vocês Que gostem maravilha, da viu? conversa também. Tá. Que as pessoas estão assistindo curtam também com a gente aí. Excelente. Muito obrigado por ter me chamado. Viu? Pô, eu que agradeço aí. Bom, obrigado, gente aí. Um abraço.